Fala galerinha do canal, beleza? Eliasson Automotivo na voz aqui, hoje trazendo mais uma dica para vocês aqui de como vocês descobrirem aí para comprar as primeiras peças para o som automotivo de vocês. Lembrando, esse vídeo aqui é para quem é leigo no assunto, que não sabe nem o que vai comprar, como é que compra as coisas, a função das peças, entendeu? O que é melhor para você. Nesse vídeo aqui a gente vai explicar tudo. Se já gostou, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e é nóis, vamos lá pro vídeo. Então, a gente vai estar falando aqui como escolher seus alto-falantes de grave aí para o seu sistema. O que acontece? Tem gente que pergunta qual o melhor grave. Gente, não é o melhor grave. Tem dois tipos de grave. Tem aquele grave subwoofer, né? E woofer. Aqui no canal tem um vídeo explicando quais são as diferenças entre eles. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês verem esse vídeo e depois vir aqui e conferir aí. Aí beleza. Aí vocês têm que analisar aí. O que eu aconselho vocês fazerem? Ir em algum campeonato de som, ouvir algum som automotivo na rua tocando, perguntar pro cara se a caixa é projetada para alto-falante, que também já tem isso. Se você quiser 100% do alto-falante, você já tem que mandar projetar uma caixa pro grave. Ver se a caixa do cara é projetada, ver o ajuste que ele tá usando, ver a amplificação. Tudo isso você tem que ter em mente aí, para você comprar um alto-falante. Perguntar sobre durabilidade, se aquele alto-falante é bom ou se não é. E mais importante, se te agrada você ir lá ouvir aquele som, ouvir vários estilos musicais tocando aberto, fechado, para você ver se realmente aquele som te agrada. Agora vamos para os médios. Os médios é o seguinte, os médios você tem que ver quando você for comprar um alto-falante no Mercado Livre, no manual do alto-falante tem lá resposta de frequência, se o alto-falante aguenta descer bem, se não aguenta. Essa questão de RMS também de alto-falantes, que vocês podem me perguntar. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre RMS de alto-falante, eu vou deixar no link da descrição para vocês. Tá indo aí conferir esses vídeos, beleza? Eu vou deixar aqui no link da descrição, nos comentários aqui fixado, para vocês verem lá. Aí vocês quiserem, por exemplo, um médio mais encorpado, você tem que pegar um alto-falante que desça a frequência bem. Se você quiser um médio mais estridente, tem que pegar um médio que suba a frequência bem. E por aí vai, é isso que você tem que entender um pouco aí. Isso que vocês têm que entenderem um pouco aí antes de comprar qualquer alto-falante, qualquer outro tipo de peça aí, beleza? Agora a gente vai falar de cornetas. O que acontece? As cornetas é o seguinte, você tem que ver também a questão do seu gosto. Se você quer uma voz mais encorpada de corneta, tem que pegar um drive de corneta que desça a frequência mais. Se você quiser aquela voz de corneta mais estridente, tem que pegar um drive de corneta que suba a frequência mais. Isso também olhando lá no manual do Mercado Livre, mas o que eu aconselho? Cornetas, essas peças assim, cornetas, tweeters, TI, eu não aconselho você subir muito a frequência delas. Subir quer dizer descer a frequência, subir não. E nem subir também tanto acima do manual, que você já começa a perder potência, o som já começa a ficar rouco, dá uma série de problemas. Aí, o que eu aconselho? Você não fazer um corte de HPF nelas tão baixo. Mas se você quiser uma que desça bem, você tem que dar uma analisada no manual da peça, beleza? Olha lá a D405, a Triton. E lembrando, para quem não for utilizar cornetas, ignora a parte da corneta aqui que eu falei, beleza? Agora a gente vamos para os tweeters ou TI. Basicamente vai ser a mesma coisa. Você vai ver um Twitter ou uma TI aí de uma marca boa, ver essa questão de durabilidade, se é boa, se não é. Tem que dar uma estudada nisso tudo. Ver tocando, se te agrada. Ver lá o ajuste que o cara tá usando. Amplificação, esse negócio todo. Isso se aplica para qualquer tipo de alto-falante que você queira, beleza, galera? Aí agora, para cornetas, TI e super tweeters, você não precisa projetar caixa. Eles não precisam de caixa para trabalhar, beleza? Até os médios, eles já precisam de caixa para trabalhar. Se você tiver um espaço para mandar projetar uma caixa para médio, é bom também, se você quiser o 100% do médio. Mas se não tiver, dá para trabalhar com eles também, igual no Som Trio Goiano. Trabalha em porta de carro, geralmente não tem caixa, né? Mas se você quiser, for um projeto residencial aí, que você quiser explorar mais um pouquinho o médio, manda projetar uma caixa para ele também, que vai ficar top demais o resultado aí. Agora vamos falar sobre CD player. Aí você me pergunta, qual o melhor player que você me indica? Cara, o melhor player que eu indico você colocar no sistema de som automotivo é um player da Pioneer. Tem outros aí no mercado, mas só que o Pioneer é o melhor, que aguenta som automotivo mesmo. Tem regulagens aí top pro sistema de som, tem saída sub, saída RCA. Aí você me pergunta, mas tem gente que utiliza outros aí do mercado? Tem, mas só que não tem a mesma qualidade de um Pioneer.
e tem que pôr conversor RCA, dá uma série de problemas aí. Começa a dar ruído. Eu já aconselho você colocar um painel, mas se você quiser colocar outros, pode colocar também, mas saiba que a qualidade não vai ficar a mesma coisa. E a diferença de preço para um CD player da Pine para outro Paraguai aí do mercado é muito grande, né? E isso a gente sabe, que a diferença mesmo de preço é muito grande, mas se for um negócio mais custo-benefício, não precisa você aderir pelo um Pine, agora for um som automotivo mais top, porque é o que eu vejo muito, o cara gastando 5, 6 mil num som, para chegar e colocar qualquer CD player aí fica complicado. Aí eu já indico você tá aderindo um CD player Pioneer aí, gastando um pouquinho mais, tá aderindo um CD player da Pioneer para tá adquirindo um pouco mais de qualidade no som. Agora a gente vai falar de módulo amplificador. E você me pergunta, como escolher os módulos amplificador? É o seguinte, aqui no canal já tem vídeo também falando sobre módulo amplificador. Mas só que lá eu falo para alto-falantes de grave, mas vai se aplicar a todo tipo de alto-falante. Para alto-falante de grave, que eu falo lá. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a potência dos alto-falantes da via do grave. Vamos falar aqui, fazer um vídeo completo. Da via do grave, você vai pegar todos os alto-falantes que você utiliza na via do grave, pegar o RMS, somar, aí você vai colocar o dobro de potência em cima. Aí nos médios, você vai fazer a mesma coisa. Pegar seus alto-falantes de médio, somar, colocar o dobro de amplificador em cima também. Lembrando, casando a impedância. Suas cornetas. A corneta é o seguinte, tem gente que coloca o dobro da potência na corneta, mas só que eu não aconselho estar colocando assim. Mas se você é aquele cara que sabe o que está fazendo, vai levar o som para um profissional estar regulando, você pode colocar que fica bom também. Eu vejo o pessoal utilizando muito no Nordeste aí, módulo grande para corneta, mas eu não aconselho utilizar módulo tão grande. E para Twitter e TI, como elas são uma peça assim mais sensível, eu não aconselho você colocar dobro de potência. Coloque um módulozinho para Twitter ou TI que fique sobrando aí uns 200 RMS para a peça trabalhar, só para quando dá o pico mesmo ela ter como subir, que vai ficar show também. Aí você me pergunta, e agora a fonte para estar utilizando nesse sistema? A fonte é o seguinte, você vai pegar o RMS dos seus módulos todos, vai somar e vai dividir por 20. Aí no que você dividiu por 20 vai ser o resultado de amperagem de fonte que você precisa, de fonte ou de bateria. Lembrando, se você utilizar bateria, vamos supor que seu som peça 150 amperes de fonte ou de bateria. Se você vai colocar uma bateria aí de 50 amperes no som, que é o que eu já aconselho, de 150, você pode fazer a seguinte conta. Para a fonte, você vai pegar o RMS, somar e dividir por 50. No resultado que der, é o resultado de fonte que você vai colocar. A amperagem de fonte que você vai pôr no seu sistema de som automotivo. Beleza? Aí você me pergunta, mas eu já sei disso tudo. E agora, eu utilizo crossover ou processador? Eu aconselho você já utilizar um processador de áudio, porque ele já tem os cortes de frequência já exatos, que você pode colocar em cada determinada via. Principalmente para quem utiliza módulos aí dobro da potência, tem que fazer um negócio mais exato. Eu já recomendo um processador de áudio por conta para trabalhar o limiter, esses negócios todos aí, essas ferramentas, equalização, trabalhar tudo certinho. Aí você me pergunta também, mas eu preciso mesmo estar utilizando crossover ou processador para estar fazendo esses cortes de frequência? Não, se você quiser utilizar capacitores também, dá certo, mas só que o que acontece? Por exemplo, para quem utiliza médio, que é para quem utiliza só os alto-falantes de grave, utiliza ali 2 woofers, 2 cornetas tal, não utiliza médio, já dá para estar utilizando capacitor. Não vai ter capacitor para o alto-falante do grave, mas ele já consegue trabalhar com os cortes de frequência do módulo ali de boa. Não vai ter capacitor para o grave. E o médio também é a mesma coisa, não tem capacitor para médio. Tem muita gente dizendo aí que tem, mas pelo conhecimento que eu tenho, não existe capacitor para médio. O capacitor que tem para médio é capacitor de corneta, que vai cortar com 250, com 1200 Hz. Vai cortar com 1200. Aí o que acontece? Você vai perder toda a frequência de 1200 para baixo, que é onde o médio trabalha assim de boa. Aí é onde você tem que aderir pelo um paine que já tem aquelas regulares de crossover, tem a saída sub. Por quê? Você vai utilizar o grave na saída sub, o módulo grave na saída sub normal, e os médios você vai estar utilizando no HPF do aparelho aí, para não deixar os médios estar excursionando tanto. Aí você me pergunta, mas eu não tenho alto-falante sub e woofer, eu tenho alto-falante e woofer, posso estar ligando eles junto na saída sub? Pode, mas você vai
Com condições. Por então, a condição para você estar fazendo isso aí. Você vai pegar a regulagem do módulo, vai deixar ela fletada, o módulo todo em full. Aí você me pergunta, o que é em full sem corte de HPF e LPF? Só para deixar ali o controle para a saída de sub ali, tá controlando eles. E para não forçar muito o grave. Tipo assim, se você deixar o woofer em LPF, ele vai rasgar, porque ele vai ficar batendo como se fosse um paine cara preta, entendeu? Aí você, utilizando em full, dá para você manter o woofer na saída sub aí de boa. Só que dessa maneira aí que eu ensino para vocês aí. Se já gostou, se inscreva aí, curte, comenta, compartilha. E é nóis. Lembrando, se você tem um sistema de som automotivo, comenta aí. Se você não tem, tem vontade de ter, comenta aí. Muito importante também vocês comentarem se esse vídeo ajudou vocês aí, se não ajudou. E o que precisa melhorar aqui no canal. É nóis.